E aí, pessoal, tudo bem? Eu vivo prometendo vídeo de valores e eu prometi falar sobre integridade, que eu acho super importante, mas eu acho que se é para cumprir a minha promessa e fazer uma playlist que supostamente deveria ir para a selva corporativa, mas acho que eu vou deixar fora dela, eu vou incluir na playlist, mas eu não vou limitar no título do vídeo, como se fosse um vídeo da selva corporativa, porque eu acho que ele atinge muito mais do que isso, né? Quem não trabalha na selva corporativa pode, na escola, começar a desenvolver valores e tentar cultivá-los, porque mente-se muito a respeito de valores e distorcem-se muito valores também. E, e eu vou discorrer sobre esses valores de maneira muito pessoal. Então, se você tiver curiosidade, depois que você terminar de escutar esse vídeo, busque outras pessoas falando sobre esses mesmos valores humanos, que você vai perceber que pessoas de mesmos valores podem ter crenças diferentes. E às vezes as pessoas brigam achando que elas estão brigando por valores. Você não me ama, você não me respeita. Porque elas têm os valores, amor e respeito, mas as crenças delas a respeito do que o valor são meio bugadas ou são incompatíveis. Através dos valores você não vai virar uma pessoa santa, maravilhosa. Nós todos temos defeitos e The Last of Us tá aí pra te salvar do maniqueísmo, dessa coisa de pessoa boa, pessoa ruim. Mas isso daqui pode te trazer muita paz. Eu li pouco tempo atrás uma discussão assim: inteligência traz infelicidade? E aí um cara discorrendo sobre, olha, quanto mais inteligente você mais conhecimento você tem. Quanto mais conhecimento você tem, é como se fosse uma pizza com uma borda cada vez maior. Mais contato com o desconhecido você tem, você vê o quanto te falta para saber alguma coisa, você vê quantas pessoas não cabem ali dentro. Então, sim, pessoas inteligentes são mais infelizes. E aí eu vi um comentário nessa discussão que eu achei tão bonitinho. Ele falou: depende. Depende, porque uma pessoa inteligente ela vai conseguir refletir e pensar mais sobre os seus valores e encontrar paz em suas atitudes. Uma pessoa mais inteligente ela pode tomar decisões de acordo com uma base de conhecimento maior, ela pode tomar decisões mais sábias e ela pode encontrar paz nas decisões que ela toma. E o resultado das decisões que essa pessoa toma pode levá-la a, uma situação de vida que você pode chamar de felicidade. Porque felicidade não é alegria momentânea. E eu achei isso tão bonito porque, por essa perspectiva, eu sou feliz. Embora eu não tenha uma natureza eufórica, embora eu tenha momentos de depressão crônica, quando eu analiso a minha vida objetivamente, eu falo, cara, que vida foda que eu construí pra mim e como eu sou feliz com a vida que eu tenho. E eu tanco problemas que derrubariam muitas pessoas sem dificuldade nenhuma. Eu lido com esquizofrenia, com autismo, com TDAH, com boletos, inflação. Eu estou conseguindo equilibrar tudo de maneira que eu ainda consigo paz para estudar as coisas que eu gosto e aprender as coisas que eu gosto e ir transformando a minha vida e viver a vida exatamente como eu gostaria de viver. Então, sim, mesmo sem euforia, eu tenho felicidade é, e, e eu tenho isso principalmente porque eu construí a minha vida baseada em valores. E eu colho os frutos desses valores que eu adotei ao longo da vida. E integridade é uma coisa espetacular para você que vai responder uma pergunta de: meu Deus, como que eu faço as pessoas gostarem de mim no trabalho? E não é sendo legal com todo mundo, porque para você ser legal com alguém, você tem que ser arrombado com outro, porque as pessoas elas disputam interesses ali, né? E para você ser o herói de alguém, você tem que ser o vilão para outra pessoa. E como que você vai conviver com o fato de ter sido vilão para outras pessoas, se a princípio você colocou na sua cabeça que você agradaria todo mundo? Agradar todo mundo é impossível. Mas agir de acordo com seus valores não é impossível. Ou pelo menos você consegue justificativas muito boas de por que quebrá-los. Né? Honestidade é um valor? Honestidade é um valor. Você sempre tem que ser honesto? Não, muitas vezes para ser honesto você tem que quebrar outros valores. E aí o conflito disso faz com que, pelo menos tendo esses valores, você consiga pensar com clareza, tomar uma decisão
e arcar com as consequências da sua decisão e colher os frutos das sementes que você plantou. Isso é interessante. E isso daqui é uma introdução muito longa para uma playlist muito boa, porque eu sou fera em começar a playlist e largar lá no meio do caminho. Inclusive o Fausto Pio tá aí, né, esperando. E se é para começar essa playlist, então vamos começar com o mais complexo e mais subjetivo de todos, que é o valor do amor. Olha que interessante. Quando a gente busca exemplos de amor, não sei se é por conta da ordem alfabética, aqui é por conta da ordem alfabética, mas quais são os valores e de exemplos? Amor, amizade, bondade, aqui está em ordem alfabética também. Mas não só por começar com a letra A, eu acho que o amor é um valor muito importante. Aí você pode perguntar, porra, Fausto, não foi você que falou há pouco tempo que o amor sozinho é improdutivo? Que você me deu o maior sermão lá no vídeo dos índios, dizendo que amor sem propósito e sem técnica, sem atitudes, ele tá morto, ele não serve para nada. Sim, o amor sozinho não vai sustentar nada, porque imagina assim, né? Vamos resolver o mundo e vamos resolver o mundo só com amor? Vamos. Então parem tudo que vocês estão fazendo e vamos amar. Amar não transar, amar é querer o bem do outro. Então tá todo mundo querendo o bem de todo mundo. O que a gente construiu para a sociedade? Nada. O padeiro ele largou, ele queimou o pão lá, queimou. Por quê? Porque ele parou para amar o próximo. E sem pão a gente não tem. A gente, a gente não tem as condições para poder amar o próximo. Né? Então, primeiro estômago, depois a moral e depois o amor também, porque é muito difícil você amar alguém na fome. Você pode ser teimoso e não largar e continuar aquilo até onde. Só que eu acho que isso é uma romantização da incapacidade de resolver os problemas. Do tipo, olha que bonitinho, eles estão passando fome, estão doentes, eles estão. Mas estão juntos. Pera, você está querendo tapar um problema muito sério que deveria ter sido resolvido com uma coisa muito subjetiva. Porque talvez eles estejam juntos por falta de opção. E a gente, olhando de fora, não está vendo. Mas esse amor, a gente precisa entender que as pessoas elas banalizam o uso dessa palavra e como somos seres humanos, essa palavra vai ser uma coisa diferente para cada pessoa que tentar defini-la. Além disso, a gente tem um amor romântico, a gente tem um amor eros, a gente tem um amor ágape, e como o português ele é uma língua que junta muitos amores numa palavra só, fica mais difícil ainda você separar uma coisa da outra, né? Então, amor a gente tem um só na vida porque é amor de mãe. Não, é um tipo de amor. Amor a gente tem um só na vida que é a Lara que estava esperando para conhecer ela. Não, esse é outro amor. Não, mas o amor é o que você tem pelo seu amigo. Esse é outro. E a gente condensa na língua portuguesa muitos sentimentos que são diferentes, que tem cada um o seu quadrado, mas a gente fica confuso na hora de falar. E aí a gente prega o amor de maneira subjetiva. E no mesmo momento em que na nossa igreja a gente prega o amor, a gente condena a igreja do vizinho porque o amor deles é falso. Ou da outra religião porque eles não têm amor. Ou do outro povo porque eles não têm amor. Você está faltando com amor para comigo. E pronto, cagou tudo. Você está usando uma palavra que deveria ser um valor para o bem, simplesmente para separar a sua tribo das outras e falar mal da tribo do outro para talvez tentar coesão, conseguir coesão ali no seu grupo. Então, para Fausto, no mundo de Fausto, o que é amor? Eu acho que esse amor ele vem do resultado de muita tentativa de muito estudo para tentativa de compreensão. Não dá pra gente compreender Deus, a gente não tem nível para isso. Então, se Deus está em algum lugar, você pode até achar que você sabe exatamente quem ele é, mas é porque você acreditou nas palavras de alguém que escreveu alguma coisa sobre ele. E talvez essas escritas estejam erradas. Ah, mas elas são sagradas porque foram escritas há muito tempo. Você confia mais na medicina moderna ou na medicina antiga chinesa? Você pode até achar que você confia muito mais na tradição, mas o que a gente vem fazendo ao longo da história é um acumulado de conhecimento, onde mais conhecimento é construído em cima do conhecimento prévio.
Então dizer que as religiões antigas elas são as únicas que devem ser respeitadas porque elas são antigas, significa que Deus em algum momento ele interagiu com alguns seres humanos, mas depois a humanidade regrediu e a gente não tem mais o direito de fazer isso. E você não tem mais o direito de perceber Deus à sua maneira, você tem que acreditar cegamente em um livro que foi completamente editado por Constantino, imperador de Constantinopla, que foi o que restou do Império Romano. Você tem que acreditar nisso, porque senão você merece o inferno. Porque senão te falta fé e isso é um pecado contra Deus. E isso é uma maneira muito restrita, muito limitada de pensar isso. Olha onde está indo a nossa cabeça. A gente deveria falar de amor, estamos falando sobre religião. Quando Fausto, do mundo de Fausto, olha para o tamanho do universo e olha para o tamanho de partículas microscópicas e tenta entender quem é o ser humano nesse rolê todo e tenta entender a evolução das espécies ao longo do tempo, incapaz de compreender Deus, você fala, cara, que coisa foda que é você poder ser um organismo vivo que colhe os frutos de tudo o que os anteriores construíram. Porque, veja, eu moro numa casa que foi feita por alguém, numa sociedade construída por um grupo enorme de pessoas ao longo de muito tempo. Eu usufruo de proteções, de leis que foram conseguidas com muita luta e muito suor, porque afinal de contas a gente veio da barbárie. Então, a gente construiu estados, a gente conseguiu leis de proteção e eu tenho o privilégio de, nessa sociedade, estar uma camada favorecida pela existência dessas leis, porque essas leis estão matando um monte de gente, né? Numa campanha, numa cruzada de demonificação das drogas e de uma suposta guerra contra o mal, que é a guerra contra as drogas, ao invés de legalizá-la e fazê-la sumir, a gente tem a lei sendo usada para oprimir e para manter na pobreza muita gente. Então, não só eu sou resultado do fruto do milagre da nossa existência, Fausto foi milagre, foi Deus. Da vontade de Deus que esse milagre existisse, porque depois ele foi para algum lugar que eu não sei onde é, ou ele se reservou uma privacidade num lugar onde eu não consigo alcançá-lo. Então, assim, eu tenho todo o milagre da vida, do tempo, do espaço, no momento em que eu caio numa sociedade feita de pessoas que conseguem registrar conhecimento, porque 10 mil anos atrás as pessoas tinham a vida inteira para pensar e pensavam até os 20 anos quando elas morriam, 40 anos quando elas morriam. Velhas, 40 anos era velho. Elas pensavam, mas elas não conseguiam registrar, elas não conseguiam escrever livros, elas não conseguiam ler livros que os avós tinham escrito, aprender com eles e construir conhecimento a partir daquilo. Então as pessoas que vieram, tiveram o privilégio de existir uma vez, se você acredita em reencarnação, adapta aí à sua crença. Mas se a gente tem o privilégio de viver uma única vez, quem veio aqui 15 mil anos atrás estava fugindo de bicho, matando bicho, com curiosidade para entender o mundo e sem Google para perguntar como é que a coisa funcionava. E essa pessoa viveu por um tempo muito breve e tudo que ela aprendeu ao longo da vida, ela levou com ela. No máximo ensinou para os filhos. E esse conhecimento da tribo de 150 pessoas dentro da qual ela vivia, ele, primeiro, só tinha conhecimento dessa tribo de 150 pessoas e ele não conseguia se estender para além da fala. Então, quando as pessoas não comunicavam tudo aquilo que já havia sido descoberto, elas simplesmente aniquilavam o conhecimento. Mas aí eu nasço numa sociedade em que a escrita foi inventada, máquinas foram descobertas, criadas, um estilo de vida civilizado foi desenvolvido para algumas pessoas, não para todas, e acesso a todo o conhecimento já desenvolvido na história da humanidade foi disponibilizado instantaneamente através da internet. Então, hoje eu estou em Aracaju, sentado na frente de um computador
e eu tenho acesso instantâneo ao que uma pessoa na China decidiu postar. E ela está compartilhando conhecimento aqui e eu estou tendo acesso como se ela tivesse na sala da minha casa, ou como se eu tivesse visitado a casa dela. 40 anos atrás, se eu quisesse visitar essa mulher, primeiro, ela não existia. Se existisse, ela não tinha essa casa bonita, porque os pais dela eram muito pobres. Mas se eu quisesse saber alguma coisa que essa pessoa pensava, eu teria que comprar uma passagem, ir de Aracaju a São Paulo, e de São Paulo até Shanghai, e de lá descobrir como é que eu ia fazer para chegar na casa dessa pessoa, para ter uma interação com ela, e não conseguiria escrever tudo aquilo que ela me disse e teria que guardar. Se eu fosse para a faculdade 100 anos atrás, eu teria que sair de São Paulo, ir para Coimbra, ter o privilégio de estudar na biblioteca de Coimbra e guardar para sempre na minha memória somente os livros que eu tive a oportunidade de ler naquela época em que eu estudei. Voltando para o Brasil, depois de 30 anos de carreira na minha formação, eu falaria, nossa, eu lembro de ter estudado isso naquela faculdade, mas está num livro que eu não tenho acesso. Eu não tenho mais dinheiro para ir para Coimbra, ir naquela biblioteca e abrir aquele livro e lembrar o que estava escrito. Eu só sei que existe esse conhecimento. Hoje eu estou num lugar onde eu posso supostamente acessar praticamente todo o conhecimento que já foi desenvolvido pela humanidade. E se queima o meu chuveiro e eu não sei trocar, eu coloco no YouTube como trocar chuveiro. E aparece lá centenas de pessoas bem intencionadas, de boa vontade, querendo fazer o canal deles crescerem, me ensinando a trocar chuveiro, e eu posso aprender isso imediatamente e aplicar esse conhecimento. Então, quando eu começo a pensar naquilo que envolve o meu dia a dia, que é o contato com os meus alunos através de uma tecnologia que me possibilita ter contato com eles, a compreensão da língua inglesa, a compreensão da língua japonesa, meia pouco espanhol, que me faz poder flutuar aí pelos canais do mundo inteiro. Quando eu percebo que eu tenho acesso a tudo isso, interpretação, é muito difícil você não ser grato por tudo isso, porque aí você come um sanduíche e você fala, cara, de onde vem esse pão? De onde vem esse presunto? Quem foi que fez esse queijo? Quem criou essa embalagem? Quem que fez esse prato? De onde que veio esse café? Quem fez essa xícara? As coisas mais banais, as coisas mais triviais que você usa no seu dia a dia, elas têm a participação e a construção de conhecimento de uma infinidade de pessoas que você não conseguiria contar. E o que eu estou dando para todas essas pessoas que já viveram e que ainda vivem e que estão desenvolvendo o mundo, onde eu acordo e tenho a opção de navegar e escutar exatamente a pessoa que eu quero, do jeito que eu quero e na velocidade que eu quero. Talvez o primeiro valor que eu deveria colocar aqui, e você deve estar se perguntando que caralho que esse cara tá falando tem a ver com amor, é porque, primeiro, a sensação de gratidão, por mais merda que a sua vida seja, ela tá melhor do que se você fosse um homem das cavernas. Então, tem muita gente vivendo uma vida muito desgraçada ainda, e não dá pra gente falar que a exploração de pessoas e que guerras e que essas coisas todas simplesmente vão acabar. Mas mesmo numa vida muito difícil, ainda você precisa reconhecer a participação de inúmeras pessoas que compuseram os poucos recursos que você tem para usufruir. Então, a partir dessa gratidão, nasce uma necessidade de retribuir as pessoas que não só trilharam esse caminho todo, mas que ainda trilham todos os dias com você. E a consciência de que a sua experiência é única, a consciência de que só você teve a sua história, que só você tem os seus problemas de saúde, que só você tem o seu jeito único de pensar, que só você tem os gostos exatamente do jeito que seus gostos são. Você pode encontrar uma pessoa compatível com você ao ponto de casar, mas você não pode encontrar uma pessoa que seja idêntica a você. Você está condenado a uma esfera única, que é a sua, do indivíduo, e que dentro dela você vai estar sempre sozinho. Mesmo casado com uma família feliz, sendo parte de uma igreja, de uma empresa, de um grupo, de uma guild, mesmo fazendo parte de inúmeras outras esferas sociais,
você vai ter uma esfera menor que está dentro do indivíduo, na qual está só você. E você não teria acesso à vida que você tem, por mais que você ache que você está no momento merda da sua vida. Você não teria acesso à vida que você tem, você não conseguiria beber água. A não ser que você more perto de um rio doce de água bebível, você não conseguiria beber água se você não estivesse usufruindo do trabalho e da colaboração de muita gente que veio antes de você. E aí você teria que beber água e você teria que sair do lugar onde você está para ir para a margem de um rio de água doce limpa. Você teria que andar para caralho para resolver o seu problema mais basal ali. Então, a partir daí, quanto mais você se entende e quanto mais você entende que você é fruto de limitações, de traumas, de aprendizados, de oportunidades de interação que você teve, quanto mais isso acontece, mais você vê o outro e você vê que o outro é uma pessoa com a mesma constituição que você, porém com uma diferente história. E se hoje você é bem resolvido em um ponto e não é bem resolvido em outro, a pessoa ela pode ser completamente mal resolvida num problema que você já resolveu, e ela pode estar completamente zen em uma coisa que te aflige muito hoje. E a diferença de nível de conhecimento, de vivência, de experiência, nível intelectual, nível sim acadêmico, mas inteligências, diferentes tipos de inteligência vão formar pessoas únicas, e aí você talvez consiga visitar o universo delas e talvez não. Mas se você acordasse de repente completamente onisciente e onipresente, se você pudesse conhecer todas as pessoas como você conhece a você mesmo, e talvez você nem conheça você mesmo, porque isso é um longo processo e ele é muito doloroso. Se você acordasse se conhecendo e conhecendo ao outro, você perceberia que ele é fruto de uma aleatoriedade fantástica, de uma vida que simplesmente poderia não existir, de uma combinação que poderia simplesmente não existir. E aí você percebe que, embora a gente esteja superpopulando a Terra ao ponto de esgotar os recursos dela, cada um desses 7 bilhões de indivíduos, 8 bilhões agora, não sei, é único. E é extremamente valioso. Por quê? Porque ele é resultado de uma aleatoriedade simplesmente mágica. E que você pode viajar o mundo inteiro. Não tem esse pessoal que faz um mapa do mundo nas costas, com todas as fronteiras dos países, e vão pintando os países que eles já existiram? Eu não invejo essas pessoas, por quê? Porque elas só estiveram nos lugares. Será que quando elas foram no Congo e conheceram o Congo, quando elas foram para a França e estiveram em Paris, será que elas fizeram alguma conexão com alguma pessoa que estava lá, profunda ao ponto de falar: meu Deus, agora eu consigo entender como seria a experiência de ter nascido, crescido e morrido nesse país, nesse lugar, sobre essa cultura, com esse idioma, com essa base de conhecimentos? Muito provavelmente não. Então aquele mapa, parabéns para a pessoa que enxerga valor naquilo, para mim não tem. Eu gosto muito mais de pegar uma única vida, destrinchar e falar: cara, essa pessoa é fantástica porque agora eu conheço o universo dela, e que legal que eu conheço esse universo dela. E quanto mais você conhece as pessoas, mais você passa a amá-las. Você pode odiar o Walking Dead, mas ele foi muito bom em, no final, mostrar pra você que o Negan ele tinha uma história que você não sabia. O The Last of Us ele tá esfregando na sua cara que o maniqueísmo que te pregaram desde a sua infância é errado e te levou a ser injusto muitas vezes com muitas pessoas e muitos povos. Eu tô achando fantástico, gente, que a luz de The Last of Us tá voltando atrás no The Walking Dead e tá falando: cara, o protagonista do Walking Dead, sobre uma outra perspectiva, ele é um tremendo vilão e você pode ver ele aniquilando uma comunidade inteira na calada da noite, na surdina, matando todo mundo. Porra, esse cara é um vilão, tudo depende então da perspectiva. Olha que interessante, então se você tivesse todo o conhecimento do mundo, sendo onisciente, onipresente e conhecendo não só o presente, mas o passado das pessoas, seria impossível que você não amasse todas elas. Porque você falaria: você é ignorante porque você é esquizofrênica, você é porque você é borderline, você porque foi estuprada quando era criança, você é desse jeito porque você perdeu a sua família num acidente, você é desse jeito porque você tá vendo seu filho passando fome. E você tá desse jeito só porque você é sádico mesmo. Mas esse cérebro sádico e o outro ali com cérebro psicopata
Não é culpa dele que ele é arrombado e assassino e bully, porque o problema está na natureza do cérebro, que se fosse corrigido, a pessoa poderia mostrar muita humanidade, muita empatia e muito amor. Logo, você se reconhecendo como uma pessoa limitada, que não pode entender a história de todo mundo, que não pode entender os problemas de todo mundo, que não pode entender a formação de todo mundo, você tem que entender que você só não ama o outro porque você não teve a oportunidade de estar presente no universo dela tempo suficiente para amá-la. Ah, Fausto, isso vale para todo mundo, menos para bolsonarista. Você não sabe como foi o processo de lavagem cerebral dessa pessoa. Isso vale para todo mundo, menos para comunista. Você não sabe como foi o processo de lavagem cerebral dessa pessoa. Qual foi o medo dela que foi explorado? Uma pessoa que trabalhou durante 20 anos, conseguiu juntar dinheiro, pegou o dinheiro da rescisão, abriu uma empresa, estava prosperando, depois veio o governo Dilma II, aí ela perdeu tudo, absolutamente tudo que ela tinha, aí ela viu a família dela se despedaçando, ela teve que vender a casa que ela tinha conseguido comprar, ela teve que vender o carro, ela entrou num processo de autodestruição e de perda e de rancor e de remorso que ela não tinha para onde canalizar. Ela só sabia que a vida dela estava muito ruim. Se ela conseguisse expandir a perspectiva dela, talvez ela encontrasse oportunidades de geração de riqueza. Ela se rebelaria contra esse país que quer manter a gente no pobrismo e conseguiria salvar-se e salvar a sua família, mas ela não conseguiu. Aí veio alguém e fala: eu sei porque você está sofrendo por causa do comunismo, por causa dos bandidos, por causa do sendeiro, por causa do ladrão da Petrobras. Se não fosse esse cara aqui, a sua vida ia estar diferente, você ainda ia estar com seu marido, você ainda ia estar com a sua empresa, você ainda ia estar com seu carro, com tudo aquilo que você tinha conquistado. E ela ficou vendo esses jornais e esses canais falando isso todos os dias ao longo de 4 anos, 6 anos, 8 anos. Então hoje quando você olha para a pessoa e ela começa a vomitar a merda e falando que tem que acabar com o comunismo, que tem que acabar com não sei o quê, que tem que acabar com esses vagabundos que não quer trabalhar, porque a culpa é do Nordeste, que é um bando de preguiçosos e a gente tem que ficar sustentando eles. Quando você vê uma pessoa falando merda desse jeito, é porque você não entende o processo de sofrimento, de dor, de medo e de lavagem cerebral para ela chegar no ponto onde ela chegou. Se você pudesse acessar toda a história da vida dessa pessoa, você teria vontade de voltar pro ponto mais merda da vida dela, dar um abraço e falar: eu vou te ajudar. Você tá vendo por que a gente, como ser humano, a gente não tem dimensão suficiente para compreender Deus? Porque a gente não consegue entender como que Deus, um ser onipotente, onipresente, todo-poderoso, de acordo com 3 das maiores religiões existentes, a gente não entende como que esse cara olha para essa mulher no pior momento da vida dela e não faz nada. Mas isso não significa que Deus seja ruim, isso não significa que Deus não exista. Significa que a gente não consegue compreender Deus, e se você acha que você compreende Deus em toda a sua amplitude, em toda a sua dimensão, eu acho que você está enganado. E se você estiver acreditando no que alguém falou sobre ele, piorou. Bom, então eu reconheço que até a pessoa que eu mais odeio, ela tem uma história única. Então, daí nasce um valor muito grande. Se eu não fizer tudo o que eu puder fazer para melhorar a vida da pessoa, eu vou estar sendo um vilão. Eu vou repetir. Se eu não fizer a todo momento tudo o que eu puder para fazer a vida de todas as pessoas que eu encontro um pouco melhor do que elas eram antes, eu vou estar sendo um vilão. Então você chega na padaria, a mulher levou um monte de grito do chefe, ela tá com um monte de boleto atrasado, ela tá com um agiota atrás dela e ela tá ganhando muito pouco no trabalho que eu tô fazendo. Quando eu falo assim, você me vê, por favor, 2 enroladinhos desse daqui. Quando a mulher vira pra mim e fala: o que que é? Se eu viro pra essa mulher e falo assim: para de gritar, eu sou ignorante, mal educada, não quero mais comprar nada aqui também. O que eu estou fazendo? Eu estou refletindo de maneira negativa uma negatividade que só veio negativa porque a pessoa está num processo de sofrimento muito grande. Ou seja, se eu devolver na mesma moeda, e olha a sabedoria que existe na Bíblia quando, né?
quando ela diz que você deve dar a outra face. E aí você fala, não sou otário, ninguém vai me fazer de trouxa, eu não vou deixar ninguém fazer isso. Mas olha que interessante. E olha como toda religião ela tem muita riqueza no sentido de conhecimento da natureza humana. Porque no Japão isso vai ser apresentado para você de uma outra maneira. Quando a pessoa te distrata e você vai lá e trata a pessoa bem, você tratou a pessoa de um jeito que talvez há muito tempo ninguém a trate. E aquilo se torna, por ser uma coisa diferente, se torna uma lembrança. Porque a pessoa registra aquilo. E no final do dia ela pode se lembrar de você e você pode ser o melhor momento do dia que essa pessoa teve. E se você for comprar pão de novo, talvez a maneira que essa pessoa te olhe seja diferente. E talvez ela não consiga te pedir desculpa, mas talvez ela se sinta mal pelo dia anterior. E talvez ela queira te compensar pelo dia anterior. Então a vida dela tá uma merda. Mas aí ela abre um sorriso pra você e fala, vai querer o que hoje? E se você for gentil outra vez, porque você pode ser afetado por uma cultura pobre que diz, agora eu vou devolver também. Né? Ontem a pessoa me destratou, então hoje eu vou destratar ela. Serviçal, pega aqui, ó, me serve esse negócio aqui, ó. Você vai ser nojento com uma pessoa que baixou a guarda para falar com você. Aí você se tornou uma pessoa como todas as outras, no momento dela em que ela tá atraindo tudo de negativo, porque ela tá no momento negativo da vida dela. Você foi vilão na vida dessa pessoa. Se ao contrário você tivesse aberto um sorriso para ela e falado, tudo bem, eu vou querer essa coxinha aqui hoje. O que você me recomenda? Qual que é o seu salgado favorito daqui? Às vezes a pessoa não pode nem comer na padaria onde ela trabalha. Quando você trata uma pessoa que supostamente é um NPC ali para te servir como um ser humano, com um sorriso nos olhos, mais do que um sorriso na boca, porque o sorriso na boca é muito fácil de fingir. Quando você cumprimenta a pessoa com um sorriso nos olhos e mostra que você não tem muito tempo para ficar com ela, mas o tempo que você tem, você quer o máximo de interação e você quer uma interação amorosa com a pessoa, você a atrai para o teu lado. E aí vocês estão me perguntando na selva corporativa como que eu faço as pessoas gostarem de mim. Amor. Você pode... A gente fala do amor como se... Amor é uma coisa tão ligada a Deus e a religiões que dá a impressão que você não pode falar de amor se você não for religioso. Mas isso é uma mentira, você pode. Só que romantizam tanto o amor como se ele fosse uma coisa a ser descoberta quando o cupido te atinge, ele acontece só uma vez na sua vida e aí tudo é mágico e aí não tem defeito e aí não tem tempo ruim porque o amor supera tudo, o amor é maior que tudo, o amor que não sei o que, balela. Mentira. O amor ele não pode ser artificial. O que tem de artificial em querer amar todas as pessoas, ter isso como propósito e usar técnicas para demonstrar esse amor sem a intenção era originalmente amor de verdade? Vou repetir. Eu sei que se eu sorrir para a pessoa, eu sei que se eu falar com gentileza, eu sei que se eu demonstrar interesse, eu vou cativar um sentimento que vai me trazer bons frutos e vai fazer bem para o outro. O fato de eu ter objetivado isso torna o amor artificial e torna isso um fingimento? Não. A única coisa que eu fiz foi sentir amor primeiro, ter o meu propósito e usar técnicas para demonstrar isso e afetar a outra pessoa com o amor que eu tenho para ela. Eu posso muito bem não ter amor nenhum, eu posso ter somente interesse, o meu propósito pode ser enganar o outro e eu posso usar técnicas para fingir que eu amo a pessoa e colher os frutos como se eu realmente amasse. Aí é mau caratismo, aí é feio, aí tomara que eu seja descoberto para não ficar fazendo ninguém de trouxa. Mas o fato de você poder, de um mau caráter poder fingir ter amor, não significa que sendo seu amor verdadeiro você não pode usar de propósito e técnica para obter resultado com isso. Olha que interessante. Então tem gente que não gosta de ser feito de trouxa e tem gente que não quer que ninguém leve vantagem em cima dele. Isso é brasileiro, né? Porque a gente tá numa cultura de escravos e de espertos. Como você não quer ser feito de trouxa, você não quer ser usado, quando uma pessoa vem com um problema e ela quer resolver esse problema, você fala não vou ser otário. E se você muda essa perspectiva, eu quero mais é que a pessoa
consiga levar vantagem em cima de mim. Se eu tô aqui como um veículo e a pessoa pode levar vantagem em cima de mim, eu quero mais é que ela leve, porque aí o saldo vai ser positivo. Se não vai me levar um braço, se não vai me levar minhas reservas de aposentadoria, se não vai levar ninguém da minha família, se o que a pessoa está querendo é alguma coisa que eu possa resolver, se a pessoa está me chamando para encher uma laje e é uma pessoa que eu gosto muito, vamos lá encher essa laje. Se a pessoa está me chamando para ajudar a trocar um pneu, porque ela não consegue sozinha, eu quero ir lá trocar o pneu. Mas se essa pessoa nunca fez nada por você, pensamento pobre. Se todo mundo só fizer coisa por alguém que fez algo por ela anteriormente, você só vai ajudar seu pai e sua mãe. E só com seu pai e com a sua mãe você não sobrevive na sociedade, você precisa de mais gente. Então, quando eu vejo uma pessoa que fala, não, eu posso tirar vantagem, eu posso tirar valor, eu posso conseguir alguma coisa com o Fausto, eu falo, cara, vem, eu quero mais que você consiga mesmo. É claro, eu vou fazer isso, enquanto isso me beneficiar, pelo menos com a sensação gostosa de estar contribuindo com a vida do outro, ou com um retorno de alguma coisa que eu também queira. Isso não é amor mais? Claro que é. Então, mais importante do que você saber sentir e reconhecer e ter amor é você não cair nessa conversinha de que, isso não é amor de verdade. Parece os caras olhando índio de Hilux porque vendeu madeira falando, nah, isso daí não é índio. O cara trabalhando na cidade, trabalhando no McDonald's falando, nah, isso daí não é índio de verdade, tá trabalhando no McDonald's. A pessoa que diz que determinado amor não é amor porque ele não é do jeito que ele assistiu num filme de Hollywood, num filme da Disney. Ou seja, você não pode se preocupar com a maneira como as pessoas veem o amor que você sente por elas ou pelos outros na sociedade, mas esse valor ele só traz boas consequências na sua vida. Porque se você olhar para os outros valores que você tem listados aqui, é o amor que vai gerar amizade, bondade, confiança, fraternidade, honra, honestidade, justiça. Então, eu poderia muito bem pegar o primeiro vídeo da playlist e falar sobre integridade. Só que a integridade, ela também é fruto do amor. Então, Fausto, você está dizendo que o amor é o valor mais importante que existe? Ele não se sustenta sozinho, mas ele é a origem de todos os outros. Eu não sou uma pessoa materialista, eu não penso em dinheiro. Por que você não pensa em dinheiro? Você não quer o bem para sua família? Você não quer segurança alimentar? Você não quer segurança física para sua família? Então qual que é o seu problema contra o dinheiro? Não, porque quem gosta de dinheiro é do mundo, é materialista e eu não, eu sou o amor. Então tá, então passe fome com a sua família com amor para ver se você consegue ter algum dos outros valores sem isso. Então, o amor, ele vai precisar de propósito e ele vai precisar de técnica, de ferramentas. E o dinheiro, ele pode muito bem ser uma dessas técnicas. Porque tem muita gente que tem amor incomensurável pela mãe e tá sofrendo. Por quê? Porque queria dar conforto pra mãe e não consegue. Por quê? Porque não tem dinheiro. Aí dá a impressão que, quando chega o dia das mães, o que você deu pra sua mãe? Nada. Então você não ama. Pronto, a pessoa que já estava mal deprimida, porque ela se importa com o que os outros acham sobre o amor que ela sente pelos outros, quando na verdade o amor é só na esfera individual ali que ele vale. Ela deprime, do tipo, porra, eu sou um cara tão fudido, mas tão fudido, mas tão fudido que nem a minha mãe eu amo. É claro que ama. Porra, é claro que você ama sua mãe, você só não tem dinheiro pra comprar um presente pra ela. Só que esse amor é uma coisa extremamente valiosa. Um bilionário, ele pode comprar presente para a mãe de todo mundo da cidade dele. Significa que ele ama todas as mães da cidade dele? Não. Se você ama de verdade a sua mãe, você pode dizer, eu morreria por você, eu só não tenho dinheiro para te comprar um kit da Boticário lá, porque estão falando, demonstra o amor que você tem pela sua mãe. Não caia nessa conversa. O amor é só energia que vai te levar a tomar atitudes. E essas atitudes elas vão ser limitadas pelos recursos que você tem ali, sim. Então, você não tem que ter vergonha de querer ganhar dinheiro, você não tem que ter vergonha de querer ganhar um bom emprego, e você não tem que ter vergonha de estar melhor do que alguém. Porque o outro não tem dinheiro para comprar o presente para a mãe dele, você não pode deixar de demonstrar o amor que você tem pela sua. E você pode sim ter uma aproximação tão grande, mas tão grande com a sua mãe, que você diz
que você mostra que esse amor ele independe de datas especiais e você pode nomear, escolher a data de vocês e celebrar. Os rituais eles são importantes, mas não precisa ser no dia que todo mundo celebra. Você pode celebrar no dia que ninguém quer, o restaurante vai estar vazio, os presentes vão estar baratos. Portanto, quando hoje eu estava tendo uma conversa muito interessante com o Felipe e aí a gente falou o nosso objetivo ele não pode ser o pai infinitamente no sentido de a gente se tornar seres humanos cada vez mais sábios e mais qualificados. Porque imagina uma pessoa com todo o conhecimento do mundo quando ela encontra o seu Joaquim na praça da igreja ali. E o seu Joaquim, ele não estudou, ele não manja de política, não manja de economia, não manja de jogos, não manja de seriado, não manja de nada. O que você vai fazer? Você vai falar, ô seu Joaquim, como você é burro, você não tem assunto, você não serve pra conversar, fica aí sozinho, seu velho. Que merda é essa? Né? Não, você é uma pessoa que quer demonstrar amor por todas as pessoas à sua volta e você tem uma oportunidade de encontrar com o seu Joaquim na praça e você tomou 5 minutos para conversar com ele, você vai tentar encontrar zonas de intersecção com ele, conversar e ter a melhor conversa que você puder ter com o seu Joaquim durante os 5 minutos que vocês tiveram. E esse momento ele vai ser mágico, porque é um momento que nunca vai se repetir. Ele é resultado de uma randomicidade, de uma aleatoriedade sem tamanho. Vocês estão no mesmo universo, na mesma galáxia, no mesmo sistema solar, vocês estão no mesmo país, sobre o mesmo idioma, no mesmo tempo, na mesma praça, sob as mesmas condições. Você encontra o seu Joaquim, que tem uma história completamente diferente da sua. Ele fala, ei, calorzão hoje, hein? Você fala, tá calor mesmo, rapaz. E aí você descobre que o quê? Que as zonas de intersecção, elas serão sempre limitadas pelo limite do mais baixo. Quando você vai conversar com a Lana, ela tem muito para te oferecer, ela tem muito para te ensinar, mas ela é uma criança de 3 anos e ela não fala. Se você quiser se divertir com a Lana e aprender alguma coisa com ela, você tem que se reduzir a uma criança de 3 anos que não fala, se comunicar com o olhar, com o gesto e se divertir com as coisas que ela se diverte. E aí, através da simplicidade dela, você aprende e você usufrui o universo através da perspectiva dela. E é uma delícia. Assim como você pode usufruir desse universo através da perspectiva de um idoso que não teve oportunidade de estudo. E você pode adquirir experiência de vida que nenhum curso de finanças com o guru da internet vai te dar. Você vai estar sempre limitado pelo mais baixo e o que vai fazer valer, acima de tudo, não é o conhecimento intelectual que você tem, não é o seu saldo bancário, é o quanto você se dispôs a fazer com que aquele momento de vocês fosse amoroso. E aí quando a gente fala amoroso, parece a coisa mais pejorativa do mundo, mas eu tô tendo a oportunidade de olhar para você agora, o que eu posso fazer por você? Como que eu posso fazer para te fazer dar risada, para fazer você se sentir um pouco melhor do que você estava antes? Me conta aí como que tá a sua vida, porque talvez isso tire um peso muito grande do seu peito. Quando você vai com isso na interação com o seu Joaquim, você consegue fazer isso também com o professor, com o aluno, com a menina da padaria, com o motorista do Uber, com o cara que corta a sua carne no supermercado onde você faz compras. Você começa a fazer isso com o porteiro, com a vizinha. E aí, o que você descobre? Que as pessoas, elas espelham comportamento. Você já chegou em algum lugar e uma criança ignorou todos os outros adultos que estavam ali, mas quando ela te viu, ela veio correndo para brincar com você? É uma das sensações mais gostosas do mundo. Por quê? Porque criança não consegue fingir, ela é autêntica. Então, quando uma criança ela me despreza, eu não me sinto mal. É porque é só uma criança que eu não cativei ainda. Mas quando eu arranco um sorriso da criança, eu falo que ele é gostoso, isso daqui não teve filtro. Agora, tem muito idoso também que não tem interesse. Ele virou criança de novo. Ele não quer mentir pra você, ele não quer te enganar. Você já sentiu o prazer de encontrar com um idoso e ele se dispor a conversar com você diferente do que ele normalmente faz com outras pessoas? Isso é a colheita
do desse valor que uma vez que você tem e você adota na sua vida, você começa a semear amor por onde você passa. É fácil falar, e se você fosse um auditor? E se você fosse um oficial de justiça? E se você fosse um vendedor de plano de celular por telemarketing? E se você fosse vendedor de consórcio num banco? E se você fosse. E se a única maneira de você conseguir pagar os seus boletos fosse ter um emprego nojento onde você só fode com a vida dos outros? Aí fica muito mais difícil você sair semeando amor e outra coisa, fica muito difícil a pessoa conseguir reconhecer amor no outro que está tentando vender um consórcio para ela. Eu já fui uma pessoa muito arrombada. A pessoa me ligava de tentando vender alguma coisa por telemarketing e eu falava pra pessoa assim: vixe, não posso falar agora não, me passa teu telefone que eu te ligo na tua casa à noite. E aí a menina coitada falava assim: não posso passar meu telefone pro senhor. E aí eu respondi: porque você não gosta de ser incomodada na sua casa, no seu momento de descanso? Eu também não. E aqui, olha que pobreza de espírito, né? Eu tô tratando uma pessoa que está sendo humilhada e forçada a vender uma coisa que não é boa para as pessoas, mas é a única maneira que ela conseguiu de gerar renda para conseguir subsistir num país pobrista que proíbe as pessoas de gerar riqueza. Eu tô pegando uma pessoa que tem uma rotina desgraçada, que é forçada a fazer uma coisa que muito provavelmente ela não sente prazer em fazer, e tô tratando essa pessoa do jeito que a sociedade acha que ela merece ser tratada. Isso eu fazia quando era mais novo. Hoje, olha a diferença. É, como é que é seu nome? Fulana? Fulana, nada contra você, pessoalmente. Você é um amor de pessoa. Obrigado pela ligação que você me fez. É, mas não existe possibilidade nenhuma de eu comprar o produto da sua empresa. Mas é porque é a sua empresa. Se você estivesse vendendo brigadeiro, eu comprava um monte de você. O que, que eu tô fazendo? Eu tô dando uma resposta amorosa básica pra fulana. E essa resposta básica ela é tão rara que muito provavelmente na hora do intervalo, na hora do almoço, ela vai sair contando para todo mundo como que trataram ela naquele dia, porque 90% de todo mundo em que ela ligou, quem atendeu foi muito arrombado com ela. Então, existem trabalhos em que vai ser muito difícil você conseguir espalhar esse amor porque ele não vai ser reconhecido, e nem por isso você deve deixar de tentar plantar. Porque o valor ele tá ali. O fato do valor não ser reconhecido é problema do outro, não é problema seu. Ou seja, se você tem amor, se você tem bondade, se você tem honestidade, se você tem honra, se você tem respeito e a pessoa não reconhece isso porque você votou num candidato e a outra pessoa odeia esse candidato, o problema é dessa pessoa que é cega, não é seu. Então não é porque a pessoa não consegue reconhecer o seu comportamento amoroso que você vai deixar de ter com a próxima pessoa que te ligar. Você não pode fazer isso. Amor é um valor que você adota para a vida sem querer resultado imediato. É um investimento a longo prazo, mas é um investimento que vale a pena. Por quê? Porque você vai finalmente poder olhar para trás e ao invés de você ver um rastro de sangue, como eu vi em 2010, de pessoas que eu tinha traído, enganado, de pessoas que eu tinha, a quem eu tinha feito mal só para conseguir bater as minhas metas, ao invés disso, você olha para as pessoas e fala: nossa, eu deixei aqui para trás uma série de pessoas que eu teria um prazer enorme em reencontrar. Por quê? Porque em cada oportunidade única que eu tive de interação com elas, eu plantei uma semente de amor e eu gostaria muito de poder voltar lá e colher. E toda vez que eu falo com essas pessoas com quem eu interagi, eu sinto muito orgulho da maneira como eu me comportei, e sinto muito interesse em tentar encontrar mais zonas de intersecção para usufruir melhor ainda do universo único que essa pessoa é. A quem que isso faz bem? As pessoas que você encontrou no meio do caminho? Com certeza. Mas quem é que vai ser o maior beneficiado se você adotar o amor como um valor na sua vida? Então não permita que uma religião que te frustrou faça você acreditar que falar sobre amor é piegas.
Não se permita achar que uma frustração com um ex-parceiro, com uma ex-parceira, faça você achar que amor é coisa de gente fraca. Se você se frustrar, você tem que continuar semeando, porque o problema da semente cair na estrada, olha eu parafraseando a Bíblia de novo, o fato da semente cair na estrada não é culpa da semente. O fato da semente cair no meio dos espinhos e ser sufocada não é culpa da semente. Ou seja, quando você é amoroso com as pessoas e elas não são de volta com você, não é culpa sua. Só que algumas sementes cairão em solo frutífero, em solo fértil. E elas virarão mudinhas. E se você regar essas mudinhas, elas virarão plantas e possivelmente árvores. E aí no fim da vida é muito melhor você olhar para trás e ver um bosque, uma floresta, do que você ver só um rastro de sangue porque você não queria ser feito de otário, porque você não queria ser feito de bobo. Seja feito de bobo, seja otário de todo mundo, mas faça a vida das pessoas melhores, porque aí a sua vida vai ser melhor e aí você vai prosperar com isso. Do fundo do coração, espero que seja útil, espero que tenha sido um bom pilot para a playlist e, e se tudo der certo, a gente não deixa ela morrer. Por hora é isso, grande abraço.